Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, Eclesiastes capítulo 8. Esta é a caminhada do pregador, observando a vida e apresentando conselhos práticos para o dia a dia. Neste capítulo 8, o pregador questiona a respeito do conhecimento das coisas. E ele vê dificuldade. Quem é que pode ter tal sabedoria a ponto de interpretar todas as coisas e saber de tudo? Ele declara que o sábio tem o seu rosto, o seu semblante melhor, porque ele sabe se comportar diante de todas as situações por causa da sabedoria. Mas o conhecimento de tudo acaba sendo muito difícil de se perceber. Então, ele fala a respeito do rei. O rei era um tipo de governo que tinha todo o poder sobre todos do seu palácio e do seu reino. E ninguém podia questionar o rei. Era ele quem administrava tudo e que decidia tudo. A palavra do rei era a palavra final, ele tinha autoridade. E aí o pregador diz que nós devemos obedecer. Todos devem obedecer ao rei, porque a autoridade dada a ele vem de Deus. Então, por causa do mandamento de Deus, é que se deve obedecer ao rei, mesmo que o rei seja perverso. Aí então, ele fala que a propósito, observando, tem propósito para tudo, as coisas todas acontecem no seu dia a dia, e ele então passa a observar cada vez mais tudo que acontece debaixo do céu, debaixo do sol, e vai percebendo que outra coisa que acontece é que sempre um homem passa a ter domínio sobre o outro, exercer autoridade sobre o outro. É o resultado de tantas coisas que acontecem no mundo de hoje. Tem sempre alguém querendo dominar alguém, querendo mandar em alguém. Então, é isso que ele mostra, essa confusão toda, desde criança. A gente percebe as crianças brincando, daí a pouco uma quer o brinquedo da outra, daí a pouco está insatisfeito, está contrariado. O que é isso? É uma natureza de domínio que cada pessoa tem. Mas o sábio aprende a se comportar, aprende a respeitar as coisas dos outros, os caminhos dos outros. E ele então passa a falar que as coisas são muito desiguais nessa terra. Ele observou que há muita desigualdade. E ele percebe que os homens insistem em fazer o mal, brigando à toa, xingando, causando violência. É porque não recebe o castigo imediato. O castigo pelos erros não acontece na mesma hora. Por isso que as pessoas insistem em fazer coisas erradas. É assim também que as crianças são desobedientes. Quanto menos correção a criança tem, mais desobediente fica. Porque sabe que não vai ser corrigido. Então vai insistir em fazer coisa errada. Por isso a criança precisa também aprender a sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. É por isso que Jesus veio ao mundo para trazer sabedoria. Aí então, outra coisa que o pregador observou é que as pessoas boas muitas vezes sofrem coisas ruins. Acontecem muitas coisas ruins com pessoas boas. E muitas vezes as pessoas que são más, muitas vezes acontecem coisas boas com eles. Então ele viu que tudo isso é vaidade, é coisa desta vida mesmo, que assim é a vida. Não é só porque uma pessoa é muito boa que só vai acontecer com ele coisas boas. Não é porque a pessoa é ruim que só vai acontecer com ela coisas ruins. Temos que entender que enquanto estamos aqui debaixo do sol, tudo pode acontecer, coisas boas ou coisas ruins. Por isso, a sabedoria é muito importante, porque vai nos ajudar a aprender a viver em todas as coisas que acontecem, ok? Então, são nossos conselhos práticos para as crianças, para que sejam obedientes, para que respeitem, para que obedeçam, para que cuide bem de suas coisas e respeite as coisas dos outros. Quem faz isso está agindo com sabedoria. Pelo contrário, quem é pirracento, está sempre querendo a coisa do outro, sempre está brigando, resmungando, de tudo, fazendo pirraça, aí é falta de sabedoria. A Bíblia chama de perverso toda pessoa que vive assim. Por isso, nós aceitamos Jesus.
Porque com a sabedoria de Jesus, nós aprendemos a viver melhor, a respeitar os pais, respeitar os irmãos, a fazer o bem, mesmo que as coisas estejam caminhando para o lado ruim, ok? Quero falar aos adultos o grande desafio deste texto aqui. Primeiro, é a submissão ao rei. Naquela ocasião, os reis eram verdadeiros tiranos, poderosos, eram déspotas. Então eles faziam tudo para si e para o seu palácio. E a orientação era que todos obedecessem, que tivessem sabedoria para se comportar. Assim também nós temos que aprender. Toda autoridade é constituída por Deus. Nós não estamos aqui para mudar o governo, para protestar, para reagir contra. A autoridade é constituída por Deus e nosso papel é outro. Como discípulos de Jesus, nós vivemos à sua disposição o tempo todo. Então, autoridade. Desigualdade. Olha, se nós temos possibilidade de conquistar, de trabalhar, de comprar, de ter sustento e conforto para a nossa família, temos que dar glória a Deus. Mas pode ser que a dificuldade chegue um dia. Então, assim que é a vida. As coisas podem caminhar bem, mas de repente pode acontecer algum problema que seja diferente. Temos, portanto, que aprender a viver com sabedoria, equilibrando bem as coisas. E as pessoas que fazem o mal, elas muitas vezes vão ter os dias prolongados. Isso é vaidade, diz o pregador, mesmo fazendo o mal. E muitas vezes, pessoas sendo justas, vai sofrer também. Agora ele declara que é o temor a Deus que é o principal. Se acontecem coisas boas ou coisas ruins, se alguém nos faz o bem ou o mal, nós precisamos temer a Deus e servi-lo com sabedoria. Ele declara que viu outra vaidade, o mal acontecendo com os justos. Então temos que saber, estamos sujeitos a sofrer acidentes, estamos sujeitos a sofrer problemas e a adoecer. Mesmo sendo servos de Deus, as coisas acontecem com todas as pessoas porque isso é a lei natural das coisas. Ele declara, isso é vaidade. As pessoas ficando preocupando com uma coisa ou outra é vaidade. É melhor ter equilíbrio na presença de Deus e assim viver. E ele declara, o melhor que se tem a fazer nessa terra é comer, beber, se distrair, aproveitar a vida. Isto é pouco tempo de vida aqui. Então vamos viver o melhor? Viver o melhor não significa entregar-se ao pecado. Não. Viver melhor significa fazer melhores investimentos. Fazer investimentos na vida espiritual, na presença de Deus, enquanto há tempo. Conhecer a sabedoria, trabalhar, é desenvolvimento à disposição de todos. Então, o homem precisa trabalhar, precisa servir a Deus e saber que não se pode explicar tudo o que acontece sobre a terra. Existem coisas que acontecem e nós temos que viver para estas coisas que Deus aponta para nós, porque o propósito de Deus está acima de todos os acontecimentos. Daí, esse capítulo de Eclesiastes fala-nos dessa sabedoria e desta desigualdade da vida que nós temos que enfrentar. Mas servimos a Deus. Então estamos seguros. Não importa o que aconteça, estamos seguros. Precisamos viver com simplicidade e humildade dentro daquilo que Deus deseja para nós. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.